Roubava em casa, roubava na rua, agredia pessoas fisicamente mesmo para conseguir roubar se fosse o que fosse. Daqui a pouco neste jornal revelamos o mundo oculto dos novos viciados nos jogos online. São, na maioria, jovens e destruíram tudo para alimentar o vício do jogo. Revelamos agora um mundo oculto, escondido por detrás da relação de milhares de pessoas com a internet. A maioria são jovens e estão literalmente viciados nos jogos online. O que muitas vezes começa como uma brincadeira abre a porta ao jogo real, a dinheiro. E os especialistas lembram que há adolescentes com estes novos comportamentos de risco. A RTP foi conhecer alguns deles, jovens que abandonaram a escola, que roubaram os pais, a família e os amigos para alimentar o vício. Acreditava que eu chegava a ser a própria personagem do jogo, que tinha os superpoderes tal como as personagens tinham. Inclusive chegava ao pé da minha mãe na cozinha, dizia aí ataque do fogo, ataque da água, e eu completamente a alucinar, sem noção do que estava a fazer. Tinha 13 anos quando se perdeu num mundo de fantasia e para manter o vício foi capaz de quase tudo. Roubava em casa, roubava na rua, agredia pessoas fisicamente mesmo para conseguir roubar se fosse o que fosse. Chegava a criar próprios programas e a fazer downloads de outros programas que me dessem acesso ao computador de outras pessoas para eles poderem roubar códigos de acesso, ou mais se não fosse para chantageá-las, ou códigos que dessem acesso a um PIN bancário, a qualquer coisa. O vício dominou de tal forma que deixou a escola. Passou dias sem comer, noites sem dormir. Se eu saía, eu começava a suar, eu começava a entrar em paranoia, ansiedade, nervos, acelerava o ritmo cardíaco, ficava mesmo doido se não fosse jogar e depois tornava-me agressivo, não só para com a família, como para o pessoal de fora. Tiago tem hoje 19 anos. Está há 9 meses internado nesta comunidade terapêutica em Vila Real. Personifica um novo tipo de dependente do jogo. Um número muito apreciável de jovens universitários joga em online, não é? Faz jogo online. Jogos a dinheiro, não é? Particularmente do póquer, não é? Quer dizer, que de facto tem muitos adeptos e muita gente que está dependente desse tipo de jogo, prejudicando depois, naturalmente, lá a sua carreira académica, não é? Foi uma das tentações de Ricardo e, por causa dela, abandonou o 12º ano. Desde então, muito mais ficou pelo caminho. Tinha amigos, saía, tinha namorada, mas ao longo do tempo fui perdendo tudo, como é óbvio. Tudo começou como uma brincadeira, com dinheiro fictício. Em 3 meses, isso deixou de ser suficiente. Inicialmente, quando apostei dinheiro real, continuei a ganhar, não é? Como acontece em qualquer casa de aposta, principalmente online, porque as casas de apostas online, qualquer conta criada dá sempre dinheiro ao início, mas depois ao longo do tempo fui perdendo. A pessoa corre-lhe bem uma vez ou duas, acha que é um jogador muito bom, acha que tem uma apetência enorme para aquilo e acha que vai resolver a vida, no fundo, de uma maneira fácil. Depois entra-se na fase da perda, onde a pessoa começa a perder. E, portanto, quanto mais perde, mais vai atrás do prejuízo. A certa altura começava por fazer exigências monetárias, pronto, à minha mãe, neste caso, e pronto, o dinheiro não era meu, não me custava tanto, não pensava sequer que a minha mãe podia estar a passar dificuldades e pronto, e acabava por desgovernar a minha vida, a da minha mãe, trazia confusões em casa, discussões. Cartões de débito, de crédito, dinheiro vivo. De tudo roubou para alimentar o vício. Na internet não tem a noção da perda física do dinheiro, a virtualidade torna-se uma das maiores ilusões e perigos para estes jovens. É um facilitador da continuidade deste tipo de dependência. Não há a manipulação que nos ajudava a tomar contacto com as coisas, não é? Ricardo tem 20 anos. A dependência começou há mais de 5. Passou por 3 meses de internamento. Seguem-se 6 em ambulatório nesta comunidade terapêutica
com apoio multidisciplinar. E a adição ao jogo, assim como outro tipo de adição a substâncias, adição ao sexo, traz também estas complicações a nível comportamental e a nível orgânico e mental. Aqui, a partilha de experiências e dificuldades faz também parte da reabilitação, mas a um custo mínimo de 7.500 euros, poucas famílias a podem suportar. Tenho a noção de que há muitos mais que estão a falhar na rede de detecção. Sim, com certeza absoluta, cada vez mais. Tenho a noção de que cada vez mais há. E, portanto, ou se faz alguma coisa de base o mais rápido possível também para alertar as próprias famílias, não é? Porque eu acho que passa muito por aqui, alertar as famílias que as coisas são desta maneira e portanto, para estarem atentos, não é? Porque é fácil, o meu filho não me dá problemas, está no quarto até, ótimo. Maravilha. Não, muitas vezes não é. Se calhar, muitas vezes está ali um problema muito mais grave com um jovem que se calhar até é suposto com 17, 18 anos fazer alguns disparates. E a portabilidade dos jogos, o fácil acesso, representam desafios acrescidos. O modelo de legalização do jogo online está ainda por definir e à RTP, o Ministério da Economia nada adianta sobre a futura regulação. Certo é que a rede pública de cuidados de saúde não está ainda preparada para estes doentes. Um vazio que o novo plano de intervenção às dependências 2014-2020 tenta colmatar. Não posso prometer aos portugueses que depois da manhã vão ter uma rede de cuidados para jogadores compulsivos. Mas se calhar vamos ter profissionais de referência em algumas unidades que sejam capazes de os atender com formação e know-how suficiente para lhes dar resposta. Estratégias de intervenção que passam a estar direcionadas por faixas etárias, cenários laborais e universitários. Perante isto, o Governo admite canalizar parte das receitas dos casinos para o tratamento dos vícios do jogo. Há neste momento 1000 pessoas que pediram que a entrada nesses espaços lhes seja interdita. Mas a falta de um sistema de reconhecimento facial nos casinos dificulta a detecção destes viciados. Francisco pediu a própria interdição em casinos, mas o vício levou-o a despistar os sistemas de vigilância de vários estabelecimentos de jogo. Com cerca de 13, 14 anos já ganhava bastante dinheiro ao jogo. Na altura ia para o Jardim Cinema em Lisboa. Eu sabia fazer rábulas, que é batota com dados, e ganhava já 5, 10 contos por semana na altura. Mas em quase 30 anos de vício, conta mais derrotas que vitórias e recaídas atrás de recaídas. À RTP, o Ministério da Economia admitiu canalizar verbas das receitas dos casinos para o tratamento destas dependências. Não diz é quando nem quanto. Impostos que valeram 142 milhões de euros o ano passado ao turismo de Portugal. A tutela destaca é o maior controlo dos mais de 1000 jogadores interditos nas salas de jogo através dos novos sistemas de videovigilância. Cumpre na ajuda da detecção de jogadores interditados, com certeza, na medida em que fornece imagens da sala de jogo e das entradas do casino, que são, neste momento, de excelente qualidade. Ainda assim, falíveis. Nem governo ou casinos avançaram com o sistema de reconhecimento facial para facilitar a detecção de interditos. E à RTP, a Comissão Nacional de Proteção de Dados confirmou que nenhum parecer foi pedido para o efeito. E quando interditos vão a jogo, a casa paga multa. O Supremo Tribunal de Justiça condenou o Grupo Solverde, por exemplo, a indemnizar em mais de 82 mil euros um desses clientes. Aqui o homem de 37 anos chegava a jogar mais de 12 horas por dia, algo que Francisco tenta evitar com a reabilitação. Antes de recair já tinha ganho alguma confiança por parte dos meus pais e dos meus filhos e perdi por completa confiança. Mas estou aqui para erguer a cabeça de novo e não desistir. Estima-se que em Portugal existam cerca de 20 mil viciados no jogo e 400 mil jogadores de risco.